Pra quem não sabe, o Sacani já trabalhou numa revista sobre OVNI. Trabalhei na revista UFO. Na revista UFO. Que época, Sacani? Trabalhei ali na década de 90, até 95, A gente pode falar, 96. a gente pode falar que 90 foi a era de ouro, assim, né? Que tinha várias revistas, publicações, filmes, né? Aquele filme Fogo do Céu foi década de 90, eu acho, não foi? O Fogo no Céu, acho que foi, né, cara? O Fogo Dá no uma Céu olhada conta pra a gente história depois. do Do Travis Walton. Travis Walton. Travis Walton. Os caras saíram pra passear na montanha, alguma coisa Então, assim? mas o caso Travis Walton, atualmente, ele tá, né, Não, meio... ele tá, não. Tá o caso dele, cara. Ele é tudo... É assim, É tudo farsa estranho. total. É mesmo? Uns falam que ele inventou e enganou a galera durante muitos anos, né? Mas tá sob júdice. Ele foi desmentido pelo polígrafo ao vivo numa TV americana. Putz. Então, mas ali a gente sabe que o polígrafo ele não é totalmente confiável, né? Pode, assim, não tô justificando nada. Já veio um cara aqui do polígrafo E e você falou acha que os caras iam dar o dinheiro pra ele? É. porque tava valendo dinheiro. Tava valendo muita grana, né? Naquela época. E aí tem um filme que é Fogo no Céu. Exato. É isso mesmo. Fire in the Famosaço. Sky, que é um filme de Eu fiquei terror. com medo desse. Fiquei com Porque, medo. na verdade, ele é um filme de terror, porque ele vai pra aquele lado de quando eles levam ele pra nave, e aí põe ele numa placenta. Exato, tem umas E imagens. aí começa a furar ele pra caramba e tudo, né? Então, mas sabe que essa história do Travis Walton, ali na verdade é uma ficção que o diretor do filme criou. Tomou liberdade em cima da O história? Travis Walton, ele não sabe o que aconteceu durante a abdução. Então, o diretor teve que incluir aquilo para fazer um filme de entretenimento. Eu tive com o Travis Walton durante 3 vezes, e a gente assim, comendo pizza, conversando e tal. Ele nunca me transpareceu que estaria mentindo. Pelo contrário, quando ele contava o caso, eu via assim nos trejeitos dele que ele ficava extremamente abalado pelo trauma do que teria, né, supostamente acontecido. E o caso Travis Walton, ele ficou super famoso. Tem livro, tem o filme Fogo no Céu, né? Mas a gente não pode botar a mão no fogo porque é um caso americano, né? Os casos brasileiros que a gente tem condição de ir em loco e entrevistar as testemunhas, verificar, tem documentação, tem isso, aí é outra coisa. Mas caso americano é complicado. O termo ufologia, ele nasce mais ou menos nessa época, anos 80, anos 90 ou não? Não. Esse termo... Não, ele vem lá de trás, né, cara? Na É década mesmo? de 40, 50, né? 47. Que são os 47 primeiros foi o relatos, primeiro, assim? né? 47 foi o primeiro. 47. Foi o caso do Kenneth Arnold, né, sobre o Monte Cascade, né, em Washington. Ele viu objetos em forma de meia-lua que faziam um movimento como você pega um pires, joga na água e ele dá aquela quicada. Por isso que ficou Flying Saucer, né? Saucer pires voador, né? Criou-se o termo depois aportuguesado disco voador. Só que esse caso de 24 de junho de 47, que é o Dia Mundial dos Discos Voadores também, ele depois ficou, ele também acredita-se que poderia ser um armamento secreto, né? Uma aeronave norte-americana já naquela época. É mesmo? Então, assim, esse caso é suspeito. Então vamos Mas foi o que iniciou a ufologia. Vamos falar sobre os casos mais famosos aqui, né? Sobre a ideia que tem também uma ideia vigente, principalmente com o livro Eram desses Astronautas, dessa linha de pensamento de que os ETs já estão aqui há muito tempo e estão influenciando na história dos seres humanos. Tem essa linha também de pensamento, né? Eles já estão aqui há muito tempo. Tem a linha que eles estão vindo agora e tem uma linha de pensamento que, cara, tudo isso não são relatos confiáveis e que não fizeram contato ainda. O Edson, de tudo isso, o que você acredita? O que você acha que é real? Se os caras vieram aqui, se aquele Nazca, né? Que tem aquelas linhas de Nazca. Nazca não foi ET que fez aquilo, não. Não, mas. Não, eles falam que não foi ET, mas que o povo fez para os ETs virem. Aí é uma conjectura, né? Uma possibilidade para deuses, né? Astronautas. O que eu queria dizer é assim: tem alguma coisa no passado da humanidade, aqueles desenhos de pessoas, né, que parece que estão com capacetes, ou podem ser deuses ou alguma outra coisa. Você acha que tem alguma coisa no passado da humanidade que possa, até na Bíblia, né, tem trechos que o pessoal fala que aquilo pode ser descrição
de aquelas carruagens voadoras Fala e até tal. que a aparição de Fátima Exatamente. era Você acredita que eles podem ter vindo antes e influenciado na nossa civilização, ou é uma coisa recente? Em termos de conjectura, sim. Agora, muito do que o Eric von Däniken, Peter Colosimo Que é o e cara que esses escreveu Eram os Deuses Astronautas. Isso, e esse pessoal dos deuses astronautas aí, porque teve uma galera, né, escritores que fizeram vários livros, Peter Colosimo, vários. E Jacques Bergier também, né? Agora, muito do que eles falaram e levantaram a bola, hoje é explicado pela arqueologia clássica, pela paleontologia, pela história, né? Então, não tem nada de misterioso, nada de extraterrestre. Construção Agora, das pirâmides também. aí foram os próprios egípcios por uma questão Já foi provado, de cultura, né? sim. Então, assim, muito se fala a respeito de deuses astronautas, mas tá tudo já reavaliado. É porque é uma coisa fascinante, né? Agora, se for pensar. Tem Cara, coisa negócio... estranha? Tem. Tem muita. Eu vou ver se eu pego alguma coisa. Tá bom, enquanto você O procura. negócio é que é aquela coisa, né? Quando o pessoal não sabe explicar. Ou também a gente desmerece Aí- muito os povos antigos, né? Não tem Muito, isso. cara. E eles eram muito inteligentes e muito desenvolvidos. E quando o pessoal não sabe explicar, acaba indo para essa explicação, porque na verdade ela acaba sendo uma explicação fantástica, é mais fácil, né? Ah, não, cara, quem construiu a pirâmide? Não, cara, veio aí as naves aí, colocaram as pirâmides aí e tal. Até no caso das pirâmides, tem a famosa história do Tutankhamon, que ele foi enterrado com uma adaga. Ah, é? Eu não sabia. E aí? durante muito tempo mesmo, falava que a adaga foi um presente alienígena para ele. Mas por quê? O que tinha na adaga de diferente? Não, a adaga, ela era feita com um material que falavam que não existia na Terra e tal. Aí quando pegaram, foram ver que a adaga, na verdade, nada mais era do que um meteorito. O quê? Era um meteorito que tinha caído ali na parte do Egito. Cara, que coisa fantástica. Foi analisado tudo e chegaram à conclusão que era meteorito. E por que estava com ele? Porque quando ele era, né, um deus ali do povo egípcio e tal, quando ele era enterrado, enterravam com um presente e tudo. Então foi o próprio povo que fez essa adaga de presente para ele, para quando ele fosse... E alguma coisa que caiu do céu devia ter um culto, Exatamente, né? Alguma coisa em isso relação mesmo. àquilo, né? E ali na região, no deserto, no deserto e na Antártica são os lugares mais fáceis de você encontrar meteorito. É mesmo? Por quê? Porque a rocha ela é pretona e ela normalmente ela se destaca muito, né? Entendi. Do resto do terreno. Então é muito fácil. E eles devem ter visto, obviamente, naquela época não tinha cidade, não tinha nada. Devem ter visto, foram lá, pegaram e eles sabiam trabalhar com esse material e fizeram a adaga e deram de presente. Enterraram junto com o Tuts. Porque como era alguma coisa celeste e tal, e o próprio faraó era tido como o próprio Deus na Terra, né? Isso. Então aí fizeram, né, forjaram o meteorito ali, que era, na verdade, um siderito, né? Isso. De metálico, e aí fizeram essa adaga para ele utilizar, né? Como rei, como alguma coisa celeste e tal. Agora, a gente tá falando do passado, né? Tem algumas coisas estranhas, né? Que chama bastante atenção, mas a gente não pode afirmar que seja contatos com extraterrestre, é apenas conjectura também. Hoje fala muito do tal Grey, né? Que é aquele cinzento, baixinho, 80% dos casos é essa coisa aí. Então, Os tripulantes dos OVNIs, né? E a gente acha, por exemplo, nas cavernas, por exemplo, de Kimberley, na Austrália, a Vondina, que segundo os aborígenes australianos, seria a deusa da Via Láctea. Agora, é muito interessante que esses desenhos que os aborígenes fizeram lembra muito o Grey, né? O olho preto, grande. é isso que eu tava falando. Ou esse aqui que fez esse, lembra aquele. Também. Porque o que a gente vê... Não? Apesar que isso aqui é muito mais antigo. Isso daqui é de Então, por isso eu tô quando? falando. Isso é de quando? Isso aqui de 40 mil anos. Isso aí 30 estava mil dentro das anos. cavernas lá na Austrália. Nas cavernas dos aborígenes. Aqui, por exemplo, em Utah, você vê a mesma coisa, também pinturas rupestres antigas, com olho grande, Sérgio, desproporcional. Diga lá. É um negócio bizarro isso daqui, hein? Olha só isso aqui. Agora, isso é na pré-história. Mas é que tá, vamos dizer que não sejam ETs. O que poderia ser? Uma coruja ou uma coisa meio tentando algum animal que pareça misturado com homem? Parece fantasma também, né?
que será que era isso? Cara, eu acho que esse aí era o Sérgio desenhando, cara. Se eu pego pra desenhar, eu vou desenhar um bicho Você tentando. esquisito. Ainda que é você tentando fazer um humano. O desenho humano não ia sair. É só um cara ruim. É só um cara ruim de desenho, E o cara. interessante, né, dessas Olha isso coisas, que tem esses desenhos no mundo todo. Tem no Brasil, tem na Povos que Europa. não tinham contato um tem com o na outro. África, tem em vários lugares. Nos Estados Unidos. Eu tô querendo ir em Utah. Eu porque acho que eles tem umas umas pinturas tentavam no bem desenhar o outro interessantes. ser humano. Tipo, vou te desenhar aqui. Só que aí tinha um cara que desenhava mal, outro desenhava ruim, outro desenhava errado. Até que naquela população ali encontrava um cara, opa, esse aqui desenhou. Aí você vê lá, tem aqueles desenhos de boi, aí você vê que o desenho bem não é mais trabalhado e tudo. Então, Lá de lascou, né? E as coisas que talvez eles não tinham um contato tão próximo, por isso que fica assim meio borrado. Sei. Que era a visão deles. Agora, um boi, por exemplo, um cavalo, eles desenham direitinho. É. O ser humano, por exemplo, é diferente desse negócio aqui. agora você imagina, cara, o cara tá lá, tipo, 40 mil anos atrás, né? E desce E aqui- uma nave alienígena. Entendeu? O cara ia desenhar um negócio. Eu não sei se ele ia desenhar, não, cara. Entendeu? Você acha Eu não sei. Cara, assim, de terror, assim, você fala? Eu acho que de terror, cara, É entendeu? mesmo? E de até o fato de, por exemplo, pro cara poder dar, não, desenhou, vamos supor, né? Vamos supor, desenhou aqui um monte, né? Sei. Será que ele ficou em contato com esse ser muito tempo pra ele lembrar, pô, era assim, tinha um olhão e tal? Cara, eu não vejo isso, cara. Eu acho que é alguém tentando, ó. Depois ele vem e coloca um negócio em volta aqui, ó. Como do se tipo fosse cabelo, uma auréola, né? sei lá, Ou ué. de repente um brilho, né? Um capacete, capacete. Aqui, ó, antena no capacete. Ou seja, mas isso é o quê? Especulações em cima de arte que está perdida lá no tempo, mas que pode ser. Não sei se você tem aquela famosa, não né? descarta, Que tem um cara, né? parece que é um astronauta pilotando. Já viu aquilo que tem? Parece Claro. Você não Que tem ele tá essa tipo imagem, dentro né? de uma nave Como assim que que, ele- tem um rabo Como que atrás, o né? Paquito Tem um negócio. procura isso? Onde foi achado? É Desani, monastério de Desani na Acho que Iugoslávia. ele vai saber escrever Desani. É Detchani. O cara sabe Ele falar sabe. até francês, Japonês, Paquito japonês. acha, cara. Né? É. Então, Desani, 1351, você vai achar essas pinturas. Mas essas pinturas, eu afirmo pra você que não tem nada a ver com OVNI. Essa você acha que não tem Não, nada? não acho, eu tenho certeza. É, por quê? Porque aqueles desenhos, eles estão tipificando o Sol e a Lua. Então era uma forma muito característica dos artistas naquela época, principalmente e os caras na com época capacete? medieval e tal. Aquilo, na verdade, Será que não é estão falando do capacete. mesmo desenho? Eu acredito que sim. Que aparece parece que assim, ele tá- atrás, parece parece que ele no tá cockpit, pilotando. no cockpit. Então, não é. Aquilo ali é o Sol e a Lua estilizado. Só que é como se fosse um anjo, né? Então eles colocavam uma pessoa. Tem muitos quadros e tapeçarias da Virgem Maria, por exemplo, que aparecem formas que parecem um disco voador, Exato. mas Já não viu é. isso também? Já vi. Sabe o que é aquilo? Que é? É a marca do bispo. Daquele chapeuzinho do bispo. Então era uma forma de eles colocarem tipo o uma logotipo assinatura. do cara. Ah, é? Isso, o logotipo do cara. Que doideira. Só que assim, muitos ufólogos que não são sérios utilizam-se disso para forçar uma barra na você assiste ufologia. aquele Alienígenas do Passado lá, né? É só isso, É só né? isso, Não, né? isso é uma porcaria, essa série aí. Eu não gosto, não. Aquele cara Eu do nem do assisto, cabelo não perco meu estranho lá. tempo. Socaulos. Olha lá, Sabe, olha né? lá, olha lá. Olha isso, cara. Não, isso aí é mais moderno, tá? Isso aí foi, Não foi isso que eu feito tô- numa O que igreja. eu tô falando são É desenhos. Vedezani, Detchani. Detchani na Iugoslávia. Isso é de quando? Isso daí deve ser recente, né? Já... Aí você vai achar esse. Eu tenho um vídeo no meu canal lá que a gente explica exatamente essas coisas antigas que não tem nada a ver. Geralmente as pinturas religiosas associadas a OVNI não tem nada a ver com OVNI. Entendi. Mas alguma coisinha tem. Tá? Por exemplo, cartas, se você pegar a carta do José de Anchieta, de alguns jesuítas antigos que falavam de demônio, de sequestros, né? Possíveis abduções no Brasil colônia, isso inclusive já em trabalhos, né, de faculdade, feito por alguns estudiosos capixabas, então aí a gente vai ver que realmente alguma coisa tem. Mas os padres e os jesuítas, eles atribuíam aquilo a alguma coisa demoníaca. Mas se você pegar a característica, pode ser que encaixe no fenômeno No ufológico. livro do Carl Sagan, né, O Mundo Assombrado por Demônios, Os demônios. ele fala isso, ele fala que
quando tem alguma coisa desconhecida, as pessoas preenchem com o que é o da época. Na época era demônio, então vai ser demônio. Depois, alienígena, as pessoas vão começar a ver que é alienígena. Hoje em dia, sei lá, Aparição mariana, por exemplo, né? Se de repente vir lá um ser feminino com um capacete, alguma coisa brilhante, aí a igreja jogava que era aparição mariana. Em Fátima, anjo, né? Foi um avistamento de várias pessoas, não foram? Foi, Fátima. Inclusive, tem uma revista aí que eu dei para vocês sobre Fátima. Falando o quê? O Joaquim Fernandes, que é um pesquisador português, juntamente com a Fina da Armada, eles tiveram um nível superior, então podiam acessar essa documentação no Vaticano, porque só quem tem nível superior é que pode acessar. E aí, com base em tudo aquilo, eles reestudaram os depoimentos dos pastorzinhos e outros depoimentos que tinham que a igreja suprimiu, e eles chegaram à conclusão de que se tratava de uma intervenção extraterrestre e não uma aparição mariana. Tanto é que as descrições da santa não correspondem ao que tem em Fátima. Agora, os milagres acontecem lá? Sim, porque é uma questão de fé das pessoas, independente da origem daquele fato. Entendi. Entendeu? E, por exemplo, se aparece alguma coisa feia, né, um tripulante feio, aí a gente fala, é o demônio, né, um bicho, que nem no caso lá de Varginha.